dupla maravilhosa aqui, Dr. Thiago, Carol, sejam bem-vindos, boa tarde, tudo bem? Prazer, boa tarde. Deixa eu começar com você, Dr. Thiago, para entender se lá no seu consultório tem muito adolescente, meninos e meninas que buscam fazer um procedimento estético. Houve nos últimos 10 anos, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez essa pesquisa, um aumento bem importante da presença desse cliente, digamos assim, no consultório. Então, um aumento que até dá para se nominar com 150%, mais ou menos. É óbvio que a gente está falando de, no tocante total do consultório, uma pequena quantidade, mas o aumento foi bastante expressivo. E nisso entra rede social, mídia social, Instagram, Facebook, influenciando esses jovens a tentar se queixar de alguma coisa e procurar algum serviço para tentar melhorar alguma coisa. O grande ponto é, tem indicação, e realmente até onde a queixa é do próprio adolescente e a queixa é de familiares ou de amigos. Então essa é o nosso principal objetivo na consulta com ele. Saber da onde vem realmente aquela queixa. Se aquela queixa é individual, é dele, ou se aquela queixa vem de outro e atingiu ele e ele está querendo verificar se existe a possibilidade de corrigir aquilo. O tal do bullying. Isso. E aí que entra você, Carol. Você percebe que os adolescentes, eles sentem muito essa pressão da sociedade e até mesmo da família, que passa de uma brincadeira que as pessoas falam, essa orelha, e ficam falando, e de uma brincadeira passa para uma coisa que incomoda muito. Exato. Você sente que eles se incomodam demais com isso? Sem dúvida. O adolescente, especificamente nessa fase, ele tá numa fase de aceitação, de necessidade de aceitação. Sim. Então, é típico dessa transição para a fase adulta a necessidade de que os amigos, a família, o meio onde ele vive, o admire, goste dele e traga para perto. E quando alguma coisa no corpo, na parte do desenvolvimento, afeta isso de uma maneira significativa, a ponto dos outros fazerem bullying, discriminar, fazer uma piadinha, o sofrimento desse adolescente é muito intenso, porque ele tá na fase justo oposta disso mais do que tudo. Mais do que a criança e mais do que o adulto, né? Ele precisa disso. Então, sem dúvida, isso gera, sim, uma grande pressão na cabeça dele, uma necessidade realmente de pensar no que for necessário para afastar isso que tá causando essa diferença nele, isso que tá incomodando, isso que tá gerando todo esse problema. Entendi. Mas aí existem procedimentos que são possíveis de se fazer na adolescência e alguns que não. Você vai falar, por favor, vai conversar com a Carol, que o seu problema não é aqui comigo que você resolve. Isso. Quais são os procedimentos que a gente pode resolver sim na adolescência? Primeiro, um ponto-chave é, quando o adolescente chega no consultório junto, acompanhado da mãe, do pai, do responsável... Tem que ter acompanhante. Tem que sempre ter acompanhante para consulta, mas o principal é, quando o adolescente chega no consultório e ele pede para alguém falar por ele. Ai, que dó. Então aí a gente já sente que talvez esse adolescente precisa de um pouco mais de ajuda do que simplesmente a cirurgia. Já aquele adolescente, 16, 17, 18 anos, aquela menina que já chega e já fala a sua queixa, essa paciente a gente presta um pouco mais de atenção, porque talvez a queixa seja realmente dela. Mas quando ela pede para outro transportar aquela imagem do que ela imagina ser e falar pra gente, passar pra gente a informação, essa paciente a gente já se preocupa um pouco mais. Então eu trouxe alguns números, foi um ano que foi estudado os procedimentos mais realizados em adolescentes. Então, rinoplastia e otoplastia, então a cirurgia de orelha e a cirurgia de nariz realmente são as cirurgias mais realizadas em número, em percentual, em adolescentes e pacientes abaixo de 18 anos. Leia-se aqui adolescentes de 16 a 18 anos, que dificilmente a gente vai indicar uma cirurgia abaixo de 16 anos, se ela realmente for muito importante. A única cirurgia realmente que a gente faz em crianças, que a gente pode falar de estética, é a otoplastia, a cirurgia de orelha. Essa sim, essa não tem idade, a partir dos 8 anos a gente tem uma liberação, digamos assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista anatômico, para realizar essa cirurgia. Acima de 8 anos até os 15, 16 anos, só a otoplastia é realizada. A 16, 17, 18, aí a gente pode começar a pensar nas mamoplastias de redução, nas rinoplastias e nas colocações de implantes mamários. Mas
literalmente são em casos extremos. Dos 16 aos 18 anos são casos extremamente bem avaliados do ponto de vista anatômico, técnico e psicológico. Só que quando a gente fala de redução de mama e de colocar uma prótese, a gente fala de casos completamente diferentes. Totalmente. Porque a redução, a gente fala de uma questão de incômodo, de peso, de estar começando a ficar curvadinha por causa de uma questão estrutural. E daí pode ser realmente indicado que se tire um pouco do peso daquela menina. Exatamente. A redução de mama realmente é uma cirurgia que às vezes ela toma um curso reparador, reconstrutivo mesmo. Uma paciente que pesa 50, 60 quilos e tem em suas mamas 3 quilos de mama. Então você vai conseguir ajudar muito essa paciente. O ponto-chave não é só o simples fato de operar, porque o pós-operatório ele é danoso, ele demora, o resultado vai ser demorado para atingir. E os adolescentes de hoje, na minha época também a gente tinha pressa para as coisas, imagina hoje em dia, né? Sim. Se na minha época de adolescente, há bastante tempo atrás, a gente já tinha pressa, imagina hoje a pressa que eles têm para o resultado. Sim. Então, isso é complexo, é difícil da gente atuar sozinho no consultório, né? Da gente fazer uma avaliação disso sozinho, o cirurgião plástico abraçar essa causa sozinho. Então, por isso que a gente abre mão desse diagnóstico e a gente sempre solicita a avaliação de alguém mais, de um profissional habilitado para isso. Carol, então ajude. Quando a gente passa por essa situação, digamos que eu, mãe, não vejo esse problema no meu filho, mas ele está sofrendo um bullying na escola, tá complicado, ele já não quer mais sair de casa, qualquer que seja o problema que ele esteja vendo nele. Como eu vou ajudar o meu filho a se aceitar, a se gostar, ao ponto de não ter que, de repente, fazer uma cirurgia enquanto ainda adolescente? Eu acho que cada caso é um caso. A gente não tem como colocar uma regra. Tá. O adolescente pode ou não pode do ponto de vista psicológico. Então, eu acho que, pegando o gancho aqui do doutor, o adolescente hoje, ele é imediatista e nós, quando fazemos uma avaliação, né, quando somos buscados para fazer uma análise dessa situação, a gente precisa olhar o seguinte, o que esse adolescente também está esperando com essa cirurgia? Porque muitas vezes ele tem uma expectativa irrealista dessa situação. Sim. Ele acredita que, a partir do momento onde eu vou fazer uma redução do seio, todo o meu relacionamento social vai mudar, todo mundo vai gostar de mim. Então, muitas vezes, essa exclusão, ou esse bullying, ou esse afastamento das pessoas não se dá por conta somente da questão do seio maior, ou assim por diante, do nariz maior, enfim. Se dá, muitas vezes, até por outras questões de dificuldade de habilidades sociais e etc., autoestima mais baixa, mas não só por isso, por uma série de questões. E muitas vezes esse adolescente acaba vislumbrando aquela colega, aquela amiga que é a modelo, que, eu gostaria de ser igual ela, então eu vou fazer isso também, quero ter um seio mais bonito, e acredita que a partir do momento da cirurgia, imediatamente as coisas vão se alterar e ele vai passar a ser aceito nesse grupo, e obviamente que não é assim, né? Então, a gente tem que buscar entender que o adolescente, ele tem a característica do imediatismo, ele não gosta de ouvir não dos pais, então, a partir do momento que a mãe também fica em dúvida, ele acaba sendo, ele confronta essa mãe, ele quer, ele insiste, ele busca e muitas vezes é necessário o limite, né? E tem isso também, qual é a real expectativa dele? Será que ele acredita que realmente o mundo vai mudar ao redor dele só com essa cirurgia? Porque muitas vezes a frustração ainda vai ser maior, porque daí ele repara e a coisa social não muda. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma frustração e um problema ainda maior do que antes da cirurgia, né? Então, eu acredito assim, enquanto pais, a gente tem que procurar ouvir o nosso filho, dialogar, entender esse problema, entender a raiz realmente desse problema, buscar ter essa percepção. Será que esse é o único problema? Será que existem outras variáveis que podem estar auxiliando o meu filho a estar sofrendo bullying, ou não está se sentindo bem, ou está com a autoestima mais baixa? Não tem. Ou tem. Vamos primeiro, então, tratar aquele outro. Enquanto isso, a gente ganha um tempo, uma maturidade maior. De repente, a gente já tá na adolescência e esse adolescente percebe que já tá desvinculado daquela situação. Ou, de repente, ele tá naquela fase realmente de se comparar, de querer buscar ser igual a outra pessoa que na escola é aquela que é mais preferida dos amigos e etc. E a gente realmente tem que buscar, através do diálogo, coletar essa informação e buscar realmente o real interesse dele. Sim. É óbvio que, desde que não seja algo muito
invasivo e esteja autorizado pelo Conselho assim, de Medicina no sentido de poder fazer aquela operação, estar preparado fisicamente, se for necessário do ponto de vista psicológico e for fazer bem para a autoestima dessa pessoa, for um problema realmente que está causando esse incômodo, eu acredito que a partir do momento do relato do adolescente a gente vai perceber. Sim. E pode ser muito mais benéfico do que tem que ser difícil. Considerado, né? Isso. Tem que ser considerado. Também não é só frescura, só porque é um adolescente que está falando. Tem que ser ponderado, colocado em pauta e a família analisa junto com os médicos responsáveis pela situação. A partir da situação a gente consegue analisar, que sem legal. dúvida. Gente, obrigado por terem vindo. Amei esse bate-papo conjunto, assim. Obrigada. Voltem pra gente conversar. Obrigado.